Primeiramente, boa noite a todos, porque todos não existe. Nós defendemos o acesso à moradia, mas nós não defendemos a vagabundagem. O Bolsonaro, ele emprestou a credibilidade e a popularidade que ele tem ao Tarcísio, mas não emprestou a rejeição. Ou seja, como cabo eleitoral, ele é ainda mais forte do que como candidato. Exato. Graças ao marco do saneamento básico, neste momento, a Sabesp poderá ser privatizada e os mais pobres conseguirão ter acesso à água limpa e tratada. Nós vamos conseguir construir alternativas e, se Deus quiser, na próxima eleição presidencial a gente consegue colocar alguém de direita lá novamente. Bom, primeiramente, boa noite a todos, porque todos não existe. É uma honra estar aqui com vocês, primeira vez no Pará, tá, gente? Então, eu gostei tanto daqui que eu acho que eu vou acabar ficando, vou ver algum lugar para ficar. Mas é uma honra estar aqui com vocês, estou muito feliz realmente de estar aqui e saber que a voz que eu tenho emprestado para as nossas pautas, para os nossos valores, ela tem chegado realmente em muitos lugares, inclusive chegando aqui no Pará, que é um lugar distante de São Paulo, mas que as mensagens e os valores e as ideias que eu comunico, graças a Deus, têm chegado até aqui. E quando me chamaram para vir para cá, eles falaram assim, olha, a gente gosta do seu tema e daquilo que você fala sobre guerra cultural. Então eu vou tentar, eu sou um cara meio breve, eu não gosto de prolongar muitas coisas, gosto de ser objetivo. Então eu vou tentar falar aqui com vocês hoje exatamente sobre esse tema, o tema da guerra cultural. E o que é guerra cultural? E às vezes a gente fala muito em guerra cultural e não para entender o que realmente significa. Guerra cultural, ela é a disputa pelo poder político, só que não pela força. Ela não é travada por meios violentos. A guerra cultural é uma guerra que ela é travada por meio da ocupação de espaços, por meio do convencimento, por meio da ocupação das zonas de influência, e é uma guerra que ela é travada no longo prazo. O Lula, aquele cara lá que todo mundo aqui tem certeza que detesta, durante muitas eleições, ele disputou a eleição para a presidência da República, não venceu. No começo tinha uma grande rejeição contra ele. E qual foi a estratégia dele, qual foi a estratégia da esquerda para ocupar espaços e para chegar no poder? A estratégia basicamente foi, já que hoje eles não nos aceitam, no longo prazo nós vamos colocar pessoas e apoiadores, membros do nosso partido, pessoas que comungam da mesma ideologia, das mesmas ideias, nos mais diferentes tipos de espaço de influência possíveis. Então eles colocaram professores nas escolas, professores nas universidades, artistas no meio do cinema, artistas no meio da música. E enquanto no regime militar os militares estavam perseguindo comunistas no meio do mato, eles estavam se escondendo dentro das escolas. E o trabalho de longo prazo da esquerda para buscar aceitação e para buscar corações e mentes resultou na eleição do Lula à presidência da República. Depois de uma repaginada, aquele Lula sindicalista eles reformularam e surge o Lulinha Paz e Amor. E hoje, infelizmente, esse trabalho de guerra cultural tão bem travado pela esquerda, e nós temos que reconhecer aquilo que o nosso inimigo faz de certo, para a gente poder saber como lutar, esse trabalho resultou em nós termos na presidência da República novamente um comunista e no Supremo Tribunal Federal um cara assumidamente comunista que fala isso sem a menor vergonha. E esse cenário ele é realmente triste e é às vezes desesperador. Eu vejo muita gente desesperada, a gente olha para isso e a gente fala, meu Deus do céu, como pode um comunista estar no Supremo Tribunal Federal? Um cara que estava preso até ontem está na presidência da República. Será que não tem jeito? Parece que todo o sistema é aparelhado e nós não temos mecanismos para poder reagir. E a mensagem que eu vou trazer aqui hoje, ela tem um aspecto positivo
Então, eu vou tentar tranquilizar um pouco vocês, mas ela também traz um aspecto um tanto quanto negativo. O aspecto positivo tem jeito. Eu acredito, eu me empenho, eu dedico a minha vida, eu derramo as gotas de suor que forem necessárias, porque eu acredito que tem uma forma da gente mudar a realidade e de no longo prazo nós obtermos uma vitória. Agora, eu tenho uma má notícia, não vai ser fácil. Se vocês acham que a nossa luta cultural, a nossa guerra política, o nosso esforço por ocupação de espaços, ele vai ser resolvido do dia para a noite, em uma corrida curta de 100 metros, infelizmente eu tenho uma má notícia. Não é uma corrida curta, minha gente, é uma maratona. E assim como a esquerda teve paciência de ocupar espaços, de colocar juízes, promotores, advogados, professores, nós de direita temos que aprender que a luta verdadeira não se trava apenas em uma eleição. A luta verdadeira se trava ocupando os espaços de influência e transformando corações e mentes. Não adianta ganhar uma eleição presidencial, não adianta ganhar a eleição para deputado, isso é importante, é um dos aspectos. Mas se todo o aparato público, todos os burocratas ali que são concursados, todos eles comungam de uma ideologia de esquerda, o que vai acontecer? O que nós vimos acontecendo com o Bolsonaro. Ele teve severas dificuldades de governar e não conseguiu se manter lá muito tempo, porque o sistema reagiu. Então a forma da gente conseguir uma vitória que não é fácil de se conquistar, mas realmente será uma vitória duradoura, é fazendo aquilo que a esquerda teve a paciência de fazer, ocupar espaços. E por que a guerra cultural ela é uma guerra tão importante? Aqui eu vou falar da minha perspectiva. Sou um cristão, sou evangélico da Assembleia de Deus. Aliás, estou aqui no Pará, que é o berço da Assembleia de Deus no Brasil. Foi onde chegou os irmãos Daniel Berg e Gunnar Vingre. E como pioneiros e missionários que trouxeram o evangelho para esse lugar, eles conseguiram impactar todo um país. E como evangélico, eu tenho crenças e valores. Eu entendo o mundo não a partir de uma ideologia política, eu entendo o mundo a partir daquilo que Deus revelou para mim, através da palavra de Deus. E muitas vezes o que a gente não para pensar é que as ideologias modernas, elas nada mais são do que religiões. Eu gravo vários vídeos de entrevista e muitas vezes as pessoas perguntam: nossa, mas esse povo é maluco, eles querem te matar porque você pensa diferente. E realmente eles querem me matar, eles realmente querem acabar comigo. Tudo por quê? Porque para eles, quando eu questiono as ideias deles, eu estou questionando a religião deles. E por que as ideologias modernas elas são religiões? O que aconteceu? Na Europa surgiu um negócio chamado iluminismo, que tirou o Deus do centro do mundo e colocou o homem no centro do mundo. E as pessoas pararam de dar centralidade à fé e passaram a dar centralidade à razão. Com o iluminismo, o que acontece é que Deus é tirado do mundo e você tem um esvaziamento, a ponto de hoje, se você viajar para a Europa, você vai ver que diversas igrejas que antes eram lotadas, hoje estão completamente vazias. Só que mesmo que você tire a religião de um povo, no seu íntimo, essas pessoas continuarão tendo um anseio por um propósito de vida. Essas pessoas elas continuarão enxergando que o mundo não está certo do jeito que está. Essas pessoas continuarão achando que tem que fazer alguma coisa para mudar esse mundo do jeito que está. E elas continuarão esperando que algum dia o mundo seja melhor. E todas essas promessas, elas estão prometidas na Bíblia, elas estão prometidas pelo cristianismo. Nós sabemos que, como cristãos, eu pelo menos acredito. Eu sei que às vezes isso aqui é um discurso para ser um discurso político, mas eu não consigo separar muito bem a fé da minha vida e da minha forma de expressar. Então eu acabo falando bastante disso. Mas a Bíblia ela vai ensinar que existe o mal do mundo, e o mal do mundo é o pecado, é aquilo que está no coração do homem. Existe uma solução, que foi o sacrifício de Jesus. E existe um estado de mundo perfeito, que vai ser quando Jesus retornar para transformar o mundo. Só que percebam que na crença cristã, a transformação do mundo, ela não se passa por meio do esforço humano. A transformação do mundo na crença cristã vem somente quando o próprio Deus resolve transformar o mundo.
Aí quando você tira esse elemento da jogada e surgem ideologias modernas que tentam substituir a religião, elas dizem o seguinte: realmente o mundo é mau, mas o problema não é o pecado não. Os marxistas vão dizer que o problema é o patrão que monopoliza os meios de produção. E não adianta você esperar Deus não, porque Deus não existe. A gente tem que transformar e é pela nossa própria força. E aí surgem os diversos movimentos revolucionários. Movimentos que pela força humana querem transformar o mundo. E transformar o mundo não se trata apenas de tomar o poder político. Transformar o mundo é transformar toda a natureza das coisas. Isso desemboca nas mais variadas ideologias a ponto de pessoas hoje em dia quererem transformar a natureza humana e transformar aquilo que a nossa própria compreensão mais básica indica. Se eu digo hoje que um homem é homem e uma mulher é mulher, eu posso terminar condenado na justiça. Eu estou mentindo, minha gente? Eu estou falando o óbvio. Só que esse processo revolucionário, ele exige que tudo seja transformado, porque senão o mundo não vai ser perfeito. Como pode alguém nascer nesse mundo e essa pessoa não se identificar com o próprio sexo e ela ser obrigada a viver conforme o próprio sexo? Como pode o mundo não aceitar as pessoas com as suas próprias identificações? O mundo tem que ser do jeito que eu concebo na minha cabeça. E é assim que a mentalidade de esquerda funciona. Eles não têm Deus, então eles precisam transformar o mundo por meio da força. E aí que está. Porque eu sou cristão, eu digo para vocês que eu não comungo das ideologias modernas, porque eu sou cristão, mas ao mesmo tempo eu posso dizer que eu sou um cara conservador. Porque a esquerda, dentro dessa guerra cultural, dentro dessa tentativa de ocupar poder, ela tem duas estratégias que são fundamentais para que eles obtenham êxito: a destruição da igreja e a destruição da família. E eu vou explicar para vocês o porquê esses dois elementos são fundamentais e a esquerda sempre vai tentar destruir eles. Mas antes, eu quero contar para vocês uma história. E eu peço que vocês prestem bastante atenção nessa história, porque essa história, ela ilustra algo que aconteceu na vida de determinadas pessoas, mas que também acontece na vida de diversos brasileiros. Essa história começa com uma mulher no interior do Paraná, chamada Dona Irene. A Dona Irene era uma pessoa muito humilde, era descendente de poloneses, e ela trabalhava na roça, não tinha muitas vezes o que comer, faltava comida, não tinha alimentos básicos, tinha uma ou duas trocas de roupa. E um dia essa Dona Irene, muito humilde, encontrou uma igrejinha bem simples, uma igrejinha chamada Assembleia de Deus, bem humilde, entrou lá dentro, ouviu falar de um homem chamado Jesus e ouviu falar dos valores e daquilo que esse homem ensinava. E apesar da pobreza, apesar da falta de recursos, ela se apegou àquilo. Ela abraçou aquele homem com todas as forças e passou a abraçar aquilo que ele ensinou com todas as forças. E transmitiu esses valores aos filhos dela. E os filhos dela, por mais que às vezes não tivessem o que comer, os filhos dela, por mais que às vezes não tivessem o que vestir, em nenhum momento abandonaram aqueles valores. Em nenhum momento os filhos dela viraram criminosos, precisaram roubar, foram para o tráfico de drogas. Não, eles não se perderam, porque apesar de não ter dinheiro, eles tiveram uma família que lhe transmitiu princípios e valores. Essa senhora, Dona Irene, é a minha avó, e um dos filhos dela é meu pai, o senhor Enéas. E graças a uma igrejinha que essa senhora conheceu, e graças aos valores que essa senhora transmitiu ao meu pai conseguiu deixar a pobreza e ascender a classe média. Meu pai conseguiu dar uma condição de vida melhor para mim, onde eu não tinha muitos luxos, mas eu não precisava passar fome. Eu não precisava ter uma, duas trocas de roupa. Tudo graças àqueles valores e àqueles princípios. Então, aí eu quero apontar, antes de ir para a conclusão, para você um ponto. Olha só a contradição da esquerda. Eles dizem que defendem os mais pobres, mas eles atacam fundamentalmente aquilo que é a última barreira que pode defender uma pessoa e fazer com que uma pessoa progrida da pobreza e consiga crescer na vida, que é a igreja e a família. Defende os mais pobres, mas destrói a última esperança para os mais pobres. Dá auxílio
Distribuir dinheiro é importante, a gente impede que as pessoas passem fome. Só que no longo prazo isso vai fazer com que aquela pessoa transforme a própria vida? Não vai. Não é um benefício duradouro. É só a gente ver que nos últimos anos o número de beneficiários de programas e de dependentes de programas de benefícios sociais tem aumentado, porque o problema não está resolvido. E o cerne do problema está na desestruturação da família e no enfraquecimento das entidades religiosas. E daí eu vou te dizer por que a esquerda quer destruir a família e a igreja. Alguém sabe responder porque a esquerda quer destruir a família e a igreja? Alguém tem um palpite? Pode levantar a mão se alguém tiver um palpite. Por quê? Por quê? Instituída por Deus, é verdade. Mas tem um propósito estratégico deles. Isso aí você está falando mais de uma perspectiva espiritual. Do ponto de vista estratégico, enquanto existia um pastor e um padre em uma comunidade dizendo o que é certo e errado, quem determina o que é certo e errado não é um político e um burocrata. Quem determina o que é certo e errado é a liderança religiosa. Enquanto houver um pai dentro de casa para dizer para o filho, existe homem e mulher, e assim Deus o fez, não vai ser um político, não vai ser um ideólogo, não vai ser um professor na faculdade que vai determinar que homem não é homem e mulher não é mulher. Porque a última barreira que protege os corações e as mentes de uma transformação por meio de um processo revolucionário é justamente esses dois pilares, a família e a igreja. E às vezes a gente fica preocupado, e tem que estar preocupado mesmo, mas a gente fica demasiadamente preocupado porque o Flávio Dino ocupou o Supremo Tribunal Federal. Só que o problema real que está fazendo a gente perder a guerra é que tem professores ocupando espaço dentro das escolas e estão destruindo a mente dos nossos filhos e filhas. Tem professor na universidade que você manda o seu filho lá, bem educado, aprendeu a palavra de Deus, criado nos caminhos do Senhor, aprendendo os princípios corretos, e daí o professor vai lá e vai dizer que tudo que ele aprendeu é uma mentira, tudo que ele aprendeu é uma ficção. E daí o filho que antes devotava respeito pelos pais passa a desrespeitar os próprios pais. E tudo isso por quê? Porque a nossa luta ela não é apenas eleitoral e não deve ser apenas eleitoral. A nossa luta tem que ser urgentemente pela ocupação de espaços. Durante um tempo, eu fui um dos entusiastas de um projeto chamado Escola Sem Partido. Vocês devem ter ouvido falar na época, isso ficou muito famoso. Cheguei a conquistar na época assinaturas em São Paulo, levei para Brasília, numa comissão. Só que antes eu concordava com a ideia da escola sem partido, que era, vamos construir escolas e ambientes de ensino imparciais. Hoje eu discordo. Não existe, isso é ilusão, imparcialidade. Nunca vai existir imprensa imparcial. Nunca vai existir professores imparciais. Porque aquilo que um homem, ele é inseparável dos seus valores. Aquilo que a pessoa acredita, querendo ou não, vai influenciar a conduta dela de vida, inclusive no trabalho. Então a solução não é colocar professores, não é construir escolas imparciais, porque isso é impossível, é utopia. A solução é colocar em cada escola que tem um esquerdista, em cada escola que tem um professor comunista doutrinando os alunos, vai ter também um professor conservador. Em cada ambiente judiciário que tiver um juiz que é de esquerda e que milita através da sua toga o que não devia, vai ter também um juiz conservador. Em cada universidade, nós temos que colocar professores conservadores, ocupar espaço. A última eleição do Conselho dos Conselheiros Tutelares, agora nós passamos a saber que existe conselheiro tutelar, existe eleição para isso. Quantos conservadores nós não conseguimos eleger? Isso sim é começar a ganhar a guerra. E não vai ser amanhã, não vai ser do dia para a noite. A gente não vai conseguir transformar o Brasil num país perfeito, numa Suíça do dia para a noite, é impossível. Mas a gente pode melhorar as coisas. E pode ser, minha gente, que às vezes nossos esforços pareçam em vão. E às vezes é meio desanimador pensar, caramba, pô, você está falando para mim que a gente não vai resolver o problema na próxima eleição? Eu vou ter que trabalhar, a minha vida inteira eu acreditei nesse país e eu vou ter que continuar trabalhando. Mas eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês, e aí remetendo mais uma vez àquilo que fundamenta a minha fé, aquilo que fundamenta a minha vida. A mensagem é a seguinte: se eu disse para vocês que as ideologias modernas, elas são religiões que competem com a nossa fé, com o cristianismo,
Essas ideologias, elas também têm pregadores, elas também têm profetas. E a Bíblia, ela tratou já algumas vezes sobre os falsos profetas. Então, um professor que prega o comunismo, ele é um falso profeta, ele está pregando uma visão de mundo que destoa daquilo que o Deus ensinou e daquilo que Deus concebeu. Sendo ele um falso profeta, esse versículo que eu vou citar aqui para vocês, ele se aplica muito bem nessa situação. O versículo está em 1ª Epístola de João, capítulo 4, versículo 4. E ele diz o seguinte, a respeito desses falsos profetas: filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido. Nós já vencemos, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, por mais que algumas derrotas passageiras nós venhamos a sofrer, por mais que em alguns momentos um Flávio Dino da vida consiga chegar no STF e não devia estar lá, não tem a menor honra e nem competência para estar em nenhum tipo de cargo público, mas agora infelizmente está, por mais que essas coisas que desanimam aconteçam, eu como cristão, e convido vocês também a acreditarem, acredito que nós já vencemos a guerra. No final de tudo, todo o nosso esforço vai ser compensado, Jesus vai vir e vai restaurar todas as coisas. Então a mensagem que eu deixo para vocês é a seguinte: não desistam do nosso país, perseverem, não sejam imediatistas. Se o Lula conseguiu ser paciente, nós também vamos conseguir ser pacientes. E o lema que eu quero deixar no coração de vocês, que é o lema que o Nicolas Ferreira me ensinou e que eu tenho transmitido também em todo lugar que eu vou, é o seguinte: o presente pode até estar nas mãos deles, mas o futuro certamente será nosso, em nome de Jesus. Muito obrigado.